Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz venceu mais um aí, 1-0 contra o Ituano, jogando na Arena Pernambuco e se consolida de vez no G8 da competição, inclusive neste momento, na quarta colocação, a 2 pontos do líder Guarani, olha só. Santa Cruz de Christian de Souza vence mais uma, venceu o Ituano, jogo ali onde teve menos finalização, menos posse de bola, menos escanteios, mas teve o gol, né? Que é o que interessa no futebol. E no seu estilo, no estilo Christian de Souza, né? A equipe do Santa vence por 1-0 e dá um salto aí na tabela de classificação, já ficando ali entre os primeiros 4 colocados. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com o Arthur Silva. Direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto, torcida do Santa que tá chegando aí. Já deixa o like no vídeo, tá? Não esquece que é super importante. Deixa um comentário também. Enfim, a gente vai começar a botar a thumb errada, tá? Para vocês comentarem. Quando é thumb errada, tem 20 comentários, né? Mas quando é para comentar aqui o vídeo, não tem nenhum. Então a gente vai... Bota um a um na thumb aí, viu, meu querido Alan Roberto? Pra galera comentar aí. Mas é isso, vamos nessa aqui. Compartilha esse conteúdo, né? Torcida do Santa, compartilha, mostra a força aí da torcida do Santa Cruz aqui no 45 Minutos, né? Você sabe que o 45 Minutos é o canal independente que trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. E aí, Arthur Silva? Você é adepto do cristianismo cada vez mais? Fala, Fábio, todo mundo aí que está na audiência, reforçar aí o seu pedido para a galera se inscrever no canal, curtir, compartilhar com aquele torcedor de Santa Cruz que ainda não está acompanhando aqui as lives com a gente, sobretudo uma live de vitória, né? Então, nada melhor do que a pessoa já começar nesse sentimento Geralmente positivo. você só vinha nos tropeços, né? Gabriel Pois é, Itajara que vinha nas vitórias. pois é, mas era uma mera coincidência, nada além disso, nada além disso. E Hoje com foi provado. certeza, 100% adepto ao cristianismo aí, vai dominar o mundo novamente, porque o homem entende muito de futebol, Fábio. O homem entende muito de futebol. E eu tava brincando com o pessoal que o roteiro de hoje, a gente vai falar melhor sobre o jogo, foi a lá Brasil e Japão, viu? Intervalo, mudanças, ninguém entendeu as mudanças ali que foram feitas no intervalo, mas aí o homem mostrou por que que ele é o treinador de Santa Cruz e por que eu e os demais torcedores somos apenas curiosos da bola, a gente só comenta um pouquinho assim, mas o conhecimento de futebol é outra coisa, porque o torcedor do Santa Cruz que disser que quando o Renato entrou no intervalo, olhou assim e pensou, pô, o Renato vai decidir esse jogo pra gente, e tá mentindo, com toda certeza. Ninguém entendeu muito bem. Demorei um tempo para entender até o posicionamento que Renato teve dentro de campo, mas no final das contas deu certo. E não foi sorte, tá? Você vê que tem uma lógica de trabalho, que tem um crescimento, uma evolução. E falando em termos de resultado, Fábio, até essa brincadeira que você fez ali da minha participação aí de Gabriel Itajara, o Santa estava precisando dessa sequência ali de 2 vitórias seguidas para emplacar de vez seu posicionamento dentro do G8, né? O Santa vinha numa situação que ele vencia um jogo, no outro acabava tropeçando, seja um empate, seja uma derrota, ficou oscilando ali entre esses 2 resultados, e aí ficava sempre na boca ali do G8, entrava, mas ficava no limite, né? Se vacilasse na outra rodada saía, enfim, precisava dessa sequência, e por incrível que pareça, esses vacilos que o Santa Cruz vinha dando eram dentro de casa. A equipe vinha conseguindo o resultado fora de casa, enfrentando nas 2 últimas partidas fora de casa 2 dos adversários mais difíceis que tem nessa competição, né? O Brusque e o Paysandu, equipes também que tem um mando de campo forte, historicamente, né? Não só nessa competição. Tava faltando dar essa resposta na frente do torcedor, né? Conseguir esse resultado dentro de casa, e ele veio hoje. A gente tem aqui na thumb falando em jogo apertado, porque de fato foi um adversário que vendeu caro, tá? Essa derrota para o Santos, sobretudo no primeiro tempo. O Ituano, eu ousaria dizer, Fábio, que dentro de campo talvez tenha sido o adversário mais duro assim que o Santa Cruz enfrentou, tá? Não estou dizendo aqui que o Ituano é a melhor equipe da Série C, a gente está analisando apenas essa partida, mas foi dos adversários mais complicados aí que o Santa Cruz enfrentou, sobretudo no primeiro tempo. Então a gente vai falar um pouco mais ali sobre esse jogo, mas resultado muito importante, atuação também muito importante, e até pontos individuais, novidades, por mais que a gente já esteja aí se encaminhando para a reta final da primeira fase,
o Santa Cruz teve jogador estreando hoje, e não é jogador que chegou na janela, até porque a janela ainda nem abriu, né, oficialmente, para a Série C, pelo menos, né, para a Série B teve essa antecipação aí que está para abrir em breve. Mas o Santa teve novidade, né, de jogador, notícia positiva aí para reforçar o elenco de cara que estava dentro de casa já, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Muito bem, vamos começar pela escalação do Santa, do Caro Arthur Silva, que hoje foram 3 zagueiros, mas foi naquele 3 zagueiros que um é lateral ou foi linha com 3 zagueiros mesmo? Hoje foi 3 zagueiros mesmo, Fábio. Hoje, assim, Christian de Souza, isso é até um ponto que eu estava conversando com o Gabriel Itajara durante o jogo, é um técnico que claramente está dando para a gente perceber que você pode ter N críticas a Christian de Souza, embora eu duvide muito que o torcedor do Santa Cruz nesse momento tenha alguma crítica a Christian de Souza, pelo menos de forma efusiva. O trabalho dele é excelente até o momento. Mas ele é um cara, assim, com zero apego a um esquema de jogo, zero apego a uma forma de jogar. Muda muitas vezes dentro da partida e muda muito também entre um jogo e outro. Se ele não mudar o esquema de jogo, ele muda peças, sabe? É um cara muito Sim. estrategista de acordo com a característica de jogo do Santa Cruz para aquela partida, mas também de acordo com a característica de jogo do seu adversário. Hoje não foi diferente. A gente viu o Santa Cruz hoje com uma escalação diferente, com 3 zagueiros, como você falou, que não é uma novidade por si só, mas diferente das outras vezes, onde eram os 3 zagueiros que muitas vezes oscilavam, né, o Eurico, né, muitas vezes virava esse terceiro zagueiro jogando pela direita, mas muitas vezes era o lateral direito. Hoje a gente viu o Santa Cruz realmente com 3 zagueiros, tá? Até porque o Santa jogou com outros 2 laterais, né? Então já dava até esse indicativo que de fato a gente ia ter 3 zagueiros, porque o Santa teve Thiago Enes pela direita e Alex Juan pela esquerda. Existia uma dúvida ali em relação a posicionamento, porque o Santa Cruz mais uma vez jogou com apenas um volante. Na última vez que o Santa Cruz jogou dentro de casa, né, que foi a derrota ali contra o Ipiranga, eu até trouxe aqui como esse posicionamento de Favela como único volante gerou problemas ali do Santa Cruz, principalmente na saída de bola, porque Pedro Favela ficou muito isolado. A gente não viu naquele jogo o Vitinho descer tanto para fazer uma função de segundo volante, ou pelo menos jogar próximo ali do Pedro Favela. Na verdade, era o Patrick Alain na oportunidade, tá? Que fez um pouco mais isso. A gente não viu isso acontecer tanto. Em determinado momento do jogo, mais para reta final do primeiro tempo, isso até aconteceu. Mas hoje a gente viu, de fato, um Vitinho que jogou em linha com Pedro Favela, até porque o Santa Cruz foi um 3-4-3, né? A primeira linha ali com os 3 zagueiros, depois uma linha de 4 com os 2 alas e Vitinho e Pedro Favela, e na frente os 3 atacantes. Uma outra novidade foi a volta de Thiago Marques à equipe titular, que aí é também uma característica do trabalho de Christian de Souza, de sempre oscilar entre esses atacantes, e já deu para ver que entre os centroavantes do Santa Cruz, a escolha de Christian de Souza dentro de casa sempre acaba sendo ali o Thiago Marques, é o centroavante que ele entende que melhor se adequa ao Santa Cruz num cenário em que o Santa Cruz vai ter que ser um pouco mais protagonista, vai gerar mais condições de jogo, onde ele vai abrir mão um pouco de um centroavante mais brigador na saída de bola, como é o caso de Quirino, e hoje, mais uma vez, foi Thiago Marques o escolhido. E falando do jogo já, Fábio, foi um jogo, como eu falei, difícil no primeiro tempo. Tá? Por mais que o Santa Cruz estivesse ali com uma linha de 3 de marcação, né, 3 zagueiros, que eu digo, não teve assim uma segurança no primeiro tempo defensiva tão grande, tá? Era um Ituano que chegava muito, um Ituano que conseguiu ler rapidamente o jogo do Santa Cruz e conseguiu rapidamente ganhar o meio-campo, tendo superioridade naquela área do campo, justamente porque o Santa Cruz basicamente tem apenas 2 jogadores no meio-campo, né? Pedro Favela e o Vitinho. Então o Ituano ganhou aquele espaço e conseguiu levar vantagem em vários lances, tá? O Santa Cruz chegou a ter muitas vezes os zagueiros correndo com bolas alçadas nas costas da marcação, enfim. Um Santa também com muita dificuldade na saída de bola, por mais que a gente tenha tido ali o Vitinho mais próximo do Pedro Favela para ajudar nisso. E de fato ele tentou ajudar mais, mas o Santa errou muito. E aí, mais uma vez, eu vou falar do Ituano, porque tem um mérito do outro lado. O Ituano também forçou muito o erro do Santa Cruz na saída de bola. Tinha uma marcação, pressão na saída de bola do Santa Cruz que não permitiu o Santa respirar muito, então o Santa teve dificuldade quanto a isso. Por outro lado, até mesmo no primeiro tempo, que foi o primeiro tempo mais abaixo do Santa, eu já consegui ver uma evolução do Santa Cruz do ponto de vista ofensivo, tá? Foi um Santa Cruz que durante todo o jogo não teve volume ofensivo. Você não viu o Santa Cruz criar muitas jogadas de ataque, você tem um Santa Cruz que massacrava o adversário, que tinha muitas finalizações, como você bem trouxe.
Se você olhar as estatísticas, eu não cheguei a reparar, mas imagino que o Ituano teve mais posse, teve mais finalizações, porque teve mais volume de jogo do que o Santa, mas isso não quer dizer que era um Santa sem ideias ofensivas, tá? A gente viu o Santa Cruz tendo alternativas, não era uma equipe apenas na bola parada, na verdade a bola parada foi até uma arma pouco utilizada pelo Santa Cruz hoje, a gente pode dizer, nem também que apenas funcionava com o Ronald. A gente viu o Santa Cruz tendo mais jogadas pela direita, é bem verdade, mas variando um pouco. Teve chegadas de Thiago Enes, por exemplo, pelo lado direito. A primeira chegada que o Santa Cruz teve foi um lateral ali de Thiago Enes, a bola sobra na entrada da área, Vitinho tem uma finalização para boa defesa do goleiro Saulo, do Ituano, por exemplo. Depois o Santa tem uma ótima jogada que ele faz pela direita, a jogada começa numa ótima jogada individual de Thiago Matos, ali marcado, ele consegue dar uma letra ali, levando a bola um pouco mais para a linha de fundo, depois ele faz a jogada segue, sobra em Ronald acaba rolando ali, Pedro Favela faz uma finalização na trave, assim, um lance que o Santa Cruz até merecia, porque foi uma blitz assim, seguida, né, de lances perigosos do Santa, que culminaram nessa finalização. Então, teve isso, depois teve já na reta final ali do primeiro tempo, um Santa Cruz que chegou pelo lado esquerdo, ali numa das poucas chegadas que a equipe teve pelo lado esquerdo, um Everaldo muito apagado no jogo nesse primeiro tempo, e depois ele acaba até sendo protagonista do lance do gol, a gente vai chegar lá. Mas uma jogada ali do Santa Cruz pela esquerda, o cruzamento na área, e para mim um lance até que foi pênalti, tá? Em Thiago Marques. Acabou não sendo marcado, mas ele claramente é puxado ali pelo ombro. Mas é engraçado porque, por mais que para mim tenha sido pênalti, e era um lance que, se a regra fosse corretamente aplicada, não só era pênalti, como era cartão vermelho, tá? Porque era um lance claro de gol e o jogador não disputou a bola, ele vai apenas no corpo ali puxando o jogador do Santa Cruz, então poderia abrir um caminho ali de facilidade para o Santa Cruz dentro da partida, mas mesmo com isso eu não consigo aliviar a barra de Thiago Marcos, porque eu acho que mesmo com aquele puxão ele tinha que ter vencido ali e finalizado, sabe? Eu já falei algumas vezes aqui como às vezes eu tenho raiva de Thiago Marques, porque eu tenho uma sensação que ele entra muito mole nas jogadas, sabe? Não briga muito. Já teve lances que você fica naquela sensação que se ele tivesse jogado, se entregado um pouco mais, poderia ter colocado a bola para dentro. E esse, para mim, é um lance desses. Assim, ele tinha que ter finalizado. Estava na frente do gol escancarado, sabe? É uma distância mínima ali do gol, tinha que ter tentado, de alguma forma, a bola bater nele e acabar entrando. Tá? Então, deu para ver que era um Santa Cruz que tentava ofensivamente, mas que eu acho que o esquema de jogo do primeiro tempo não funcionou e o principal foi o meio de campo. Eu acho que individualmente também os zagueiros não estavam numa partida muito boa, principalmente William Alves e Edson Miranda. E tem um lance do Ituano que eles perdem um gol assim que até agora ninguém entendeu como aquela bola não entrou. Que tem uma sequência ali de tentativas do Ituano que eu acho que retrata muito o problema que o Santa Cruz teve nesse primeiro tempo, porque foi um lance que o Ituano começa a jogada pelo lado direito deles, a bola vem passando pelo meio, passa com completa tranquilidade atravessando o campo, porque a jogada vai terminar do lado esquerdo, e não é que ela termina do lado esquerdo, do tipo, o jogador pega a bola no lado direito defensivo do Ituano e faz um lançamento para o lado esquerdo do ataque. Ele vem atravessando o meio de campo sem nenhuma dificuldade, justamente pelo Santa Cruz ter um meio de campo pouco povoado. Vitinho dá um primeiro combate e o jogador passa por ele tranquilamente, porque Vitinho, por mais que ele ajude na marcação, hoje não conseguiu levar vantagem nesses duelos defensivos, não conseguiu fazer esse papel de volante, vamos dizer assim, para ajudar Pedro Favela. Pedro Favela, meio perdido no lance, a bola chega do outro lado, passa da marcação do trio de zaga com certa tranquilidade, e aí o que retrata também para mim a jornada ruim de Edson Miranda e William Alves no primeiro tempo, os dois são batidos e meio que largam a jogada. Tá? Tem um momento ali que o atacante ele fica cara a cara com o Gabriel faz a defesa no rebote, aí o William volta para a jogada, tenta correr, a sorte é que Matheus Vinícius, que é o zagueiro que estava pela esquerda, ou seja, ele estava mais distante do atacante que estava jogando pela esquerda de ataque do Ituano, ou seja, lado de direita defensivo do Santa, aparece na jogada, fica ali em cima da linha e salva de última hora. Então era um Santa Cruz realmente que deu uma sensação de estar batendo cabeça a forma de jogo do primeiro tempo. Não funcionou. Eu entendi a lógica de Christian, é um Santa Cruz que de fato ele faz mais jogadas pelas laterais, você agora tendo os dois laterais, você lançar eles como alas, ter essa linha defensiva para tentar dar um pouco mais de sustentação, mas não aconteceu. Tá? Foi o primeiro tempo que, eu não diria que foi tudo de ruim, o Santa Cruz também conseguiu chegar, mas não estava funcionando tão bem. E aí, para o intervalo, Christian vem com duas mudanças. Né? Eu acho que todo torcedor, se você fizesse uma enquete ali no estádio, ou que estivesse assistindo na TV,
ia dizer que o caminho era o Santa Cruz povoar o meio de campo, colocar alguém mais para fazer parte ali do meio de campo. Só que dificilmente alguém ia achar que a solução para isso seria Renato. Porque Renato é um ponta direita, lateral direito que já jogou na carreira, um ala direita, e surpreendeu um pouco a escolha de Christian, né? Christian, ele tira Thiago Enes, que estava fazendo essa posição de ala direito, coloca Renato e faz a troca no ataque de Thiago Marques para o Quirino. Para mim, uma escolha boa, porque realmente Quirino ia conseguir dar esse combate melhor, brigar mais. Thiago Marques, por mais que tenha tido essa jogada individual, não funcionou no primeiro tempo, dá para a gente falar. E aí, Fábio, quando começa o segundo tempo, eu até joguei num grupo que eu faço parte de torcedores de Santa Cruz, com pouco tempo eu disse, alguém entendeu o que é que Renato está fazendo em campo, porque ele não entrou como ala. O automático que a gente imaginava era ele substituir o posicionamento de Thiago Enes, mas não foi isso que aconteceu. Renato, ele entrou quase que como meia-direita. Eu até brinquei depois com o pessoal que Renato foi o nosso Martinelli do Japão e Brasil, só que pelo lado direito, que Martinelli foi pelo lado esquerdo, Renato foi pelo lado direito, porque realmente Martinelli ali era um meia esquerda, né, jogando atrás de Vini Júnior. Renato hoje ele foi um meia direita. Quem jogou mais na amplitude foi Ronald, abriu mais. Ele colocou Pedro Favela para ser um cara ali, um na frente desse trio de zaga, nessa linha defensiva. Tinha Pedro Favela, depois você tinha ali Vitinho jogando mais à frente ali de Pedro Favela, ao lado dele você tinha dois jogadores povoando esse meio, Renato caindo mais pela direita, do lado esquerdo era uma posição que oscilava um pouco entre Alex Juan e Everaldo. Quando Everaldo estava pela ponta, Alex Juan puxava um pouco mais para o meio. Quando o Alex Juan estava um pouco mais aberto, Everaldo caiu um pouco mais pelo meio. Então, você viu o Santa Cruz ali que chegou a ter 4 jogadores, então, jogando de forma um pouco mais centralizada, né? O Santa teve Pedro Favela, Vitinho e Renato ou Everaldo, Alex Juan oscilando ali. E aí o Santa Cruz começou a funcionar melhor dessa forma, Fábio. Realmente o Santa Cruz começou a ganhar um pouco mais o meio de campo, ter um pouco mais de tranquilidade. É verdade que o Ituano, já nos primeiros lances ali, teve uma chegada de perigo, uma boa defesa de Gabriel, mas muito numa questão individual. O Santa errou um passe ali, uma recuperação de bola, o Ituano chegou. E o Santa foi crescendo na partida, foi criando as jogadas e chega ao seu gol numa jogada ali de Everaldo, que é uma jogada batida dele, que eu até estava criticando muito essa jogada de Everaldo, porque eu acho que é um cruzamento que muitas vezes ele favorece muito a defesa, porque ele é aquele cruzamento que ele não puxa para a linha de fundo, ele puxa mais para trás, para a quina da área, e faz um cruzamento que vem de frente para o zagueiro, que a gente sempre sabe que o cruzamento de frente para o zagueiro é muito melhor para o zagueiro que para o atacante. O zagueiro está de frente, vendo a bola com mais tranquilidade do que o atacante, que ele vai ter que cabecear mais de lado, pelo menos, né? Ele não pode ficar olhando para a bola, senão ele vai ter que cabecear para trás, se ele estiver buscando o gol. Mas dessa vez funcionou, né? Renato estava lá na área para completar, e aí mais um ponto importante dessa escolha de Christian por Renato, né? Porque falei aqui que o torcedor não entendeu, mas mais uma vez, para mim não é coincidência ter Renato participando dessa jogada, porque como eu falei, essa jogada de Everaldo colocando a bola na área é uma jogada batida, assim, ela acontece muitas vezes durante o jogo. A maioria das vezes não acaba dando certo. Mas por que também não acaba dando certo? Porque muitas vezes esse cruzamento é longo, ele vai para o segundo pau, quem vai estar no segundo pau é o jogador que está jogando mais pela direita, que é quem? Ronald. Ronald não vai ganhar a bola de cabeça com aquela altura que ele tem. Já Renato é um atacante mais alto e que consegue disputar, não à toa fez o gol. Então, também para mim não é coincidência, sabe? Você colocar Renato em campo, nesse posicionamento, e acabar uma bola ali cruzada por Everaldo e Renato finalizando para marcar 1-0. Então, Santa chega ao placar nesse tipo de jogada. E aí, depois disso, Fábio, entra um outro ponto que eu já falei aqui de Christian também, que é o técnico que varia muito de forma de jogar dentro do jogo. Logo depois que o Santa Cruz faz o gol, ele tira Vitinho, coloca Silva. Aí eu acho até que uma escolha errada em termos de jogador, tá? Silva, a gente vai falar depois de desempenhos individuais, mas assim, é uma limitação muito grande, sabe, que Silva tem. Mas eu entendi ali a lógica, porque a partir daquele momento era o Santa Cruz, não vou mais me expor tanto, vamos fechar um pouco mais a casinha, porque foi um Santa Cruz que voltou para o segundo tempo mais presente ao ataque. Perceba que ele tirou o Thiago Enes, que era um ala, mas assim, é um lateral de ofício, então era um ala que conseguia ter um desempenho defensivo melhor do que Renato e Ronald, e ele não colocou Renato para ser o ala, colocou Ronald para ser esse ala. Então, Ronald aqui tinha que voltar muitas vezes, e obviamente que ele não ia voltar na mesma intensidade que Thiago Enes. Colocou um Renato ali para participar um pouco mais do jogo, obviamente, povoando o meio campo, mais da fase ofensiva. Então, foi um Santa que ousou mais nesse começo do segundo tempo, para chegar ao gol. Depois que fez o gol, ele, deixou
consertar aqui do ponto de vista de ter um pouco mais de segurança. Então colocou Silva, essa linha que eu falei dos volantes, que tinha só Pedro Favela ali na frente, agora passou a ter Silva também na mesma linha de Pedro Favela, e a gente viu um Santa Cruz que muitas vezes fez linha de 5. Muitas vezes Ronald voltou, assim como Alex Wan, e fez a linha de 5 junto com os 3 zagueiros, justamente porque já tinha vantagem no placar, tinha que realmente segurar um pouco mais o ímpeto do Ituano, que também é sempre bom a gente analisar isso, né? O futebol, ele tem a equipe que você está analisando, mas tem o outro lado. O Ituano também começou a povoar mais a área, o Ituano que colocou Léo Passos, o Ituano que colocou Bruno Mezenga, o Ituano que se lançou mais ofensivamente porque queria o empate, obviamente. E aí foi um Santa Cruz que oscilou muito nesse ponto. A gente não era uma linha de 5 fixa, mas era um Santa que tentava sair com a linha de 3, fase defensiva, linha de 5, sabe? E funcionou. O Santa Cruz, ele sofreu pouco, tá? Dá para a gente falar nesse segundo tempo. Teve muito erro ali de gesto técnico, principalmente do Silva, alguns jogadores, né, que existe uma limitação, não é novidade para ninguém, mas não foi um Ituano que massacrou, deu a sensação que estava próximo do gol. Pelo contrário, assim, o Gabriel não chegou a ter enormes participações, ou a gente vai lembrar aqui de bola na trave, sabe, um Ituano muito próximo ao gol. O Santa Cruz que conseguiu manter a tranquilidade na partida, controlar o jogo na medida do possível, um Quirino que foi muito importante nisso, brigador, disputando bolas, tem um lance ali que a bola fica meio espirrada, ele gira finalizando, a bola passa com certo perigo. E depois veio a notícia positiva, né, que eu falei, a gente vai trazer no campinho ali, que vai ficar mais claro, que foi a escolha de Newton, né, fazendo a sua estreia aí pelo Santa, no lugar de Honda, de um cara que entrou muito bem também, fazendo um desafogo muito importante para o Santa, sabe, sendo inteligente, cavando falta, mas também fazendo jogadas individuais, driblando, fazendo tabelinha. Tem até uma jogada individual que ele faz ali, que poderia ter tido uma confiançazinha a mais para ter finalizado, poderia ter levado perigo no lance. Então, uma notícia positiva aí que o Santa teve também. E foi isso, Fábio. O Santa que foi levando o jogo até o final e conseguiu uma vitória importantíssima. Já falei ali na abertura, né? O Santa precisava dessa vitória para embalar e para mostrar, Fábio, que de fato a briga do Santa é por acesso nessa competição. O Santa se posiciona como uma equipe que olha para cima na Série C. Como você falou, está a 2 pontos do líder, e não é que o Guarani não jogou, o Guarani já jogou nessa rodada, obviamente que a gente pode ter mudanças ali ainda dentro do G8, mas é um Santa que pode até subir para a terceira colocação, se o Brusque perder, né? Então pode até subir de posições ainda na tabela, e vem no crescimento, vem num momento positivo, vem ganhando confiança, né? Vem conseguindo resultados importantes, principalmente fora de casa, o que é uma característica assim que pode ser um diferencial enorme, né, para você conseguir um acesso, você conseguir pontuar também fora dos seus domínios. Então, um Santa que está ganhando muita casca. O ponto para o torcedor do Santa Cruz que preocupa 11 em cada 10 torcedores do Santa Cruz é a situação financeira, né? Um Santa que, mais uma vez essa semana, não teve treino em alguns dos dias por causa dessa questão salarial, que afeta diferentemente alguns jogadores. A gente vê os jogadores que estão dentro de campo do Santa Cruz, assim, não tem um A para falar em termos de entrega, sabe, assim, os caras lutam o jogo inteiro, brigam o jogo inteiro, até o último segundo hoje, os caras estavam dando tudo de si, sabe, para segurar o resultado, para não deixar a peteca cair, para dar espaço para o adversário. Então, a gente não percebe esse tipo de impacto de alguma forma, os jogadores estarem um pouco, e não digo nem fazendo corpo mole, mas sei lá, tá um pouco assim, desligados, sabe? Não tá com aquele nível de atenção mais alto. A gente não vê isso acontecer, mas nem por isso dá pra gente dizer que salário atrasado não impacta no dia a dia, né? A gente sabe que impacta. A gente tem informações de que alguns jogadores do elenco acabam sendo impactados até mais do que outros. Talvez isso explique alguns jogadores com menos espaço, alguns jogadores saindo de relação. Não é fácil, eu imagino, o que Christian está fazendo ali dentro do vestiário para conseguir segurar todos esses jogadores. Então, eu acho que o Santa, se tiver, melhor dizendo, condições, seria interessante trazer 2 jogadores ali na janela, mas talvez o principal reforço para o Santa é regularizar ao máximo essa situação financeira para ter tranquilidade, sabe, para esse time, para conseguir seguir o trabalho. Mas é um Santa que consegue se firmar nessa briga, e aí é mérito 300% de Christian de Souza, que a turma às vezes fala e tal, mas o homem entende do riscado. Eu avisei que ele era bom, viu, Arthur? Você desconfiou, mas eu avisei. Não, eu discordo completamente da minha própria opinião. Assim, o rapaz que, quando você vira lá as análises,
que falaram assim, não, estou meio desconfiado, o currículo do homem e tal, não tem muito assim, um trabalho em sequência, muda muito de time. Tava falando besteira, aquele cara ali, ele tava, não dei muita atenção não, tá? Não, não leva em consideração não, porque trabalho muito bom, assim, de Christian de Souza, realmente transformou, Estão transformou a pagando o homem equipe. porque daqui a pouco pode vir uma Série B aí, né? Não, não tem ideia, não. Porque você sabe que o telefone toca e quando toca ele atende. Isso aí ele nunca escondeu de ninguém. Então, Não, e assim, espero. ele saiu de um time que não pagava, que era o Amazonas. Foi pro Santa que não pagava. O risco agora é a Ponte Preta ligar para ele, né? Aí, Veja, se não tiverem pagando ao ponto de cortarem a linha telefônica dele, tá bom. Tem que ser isso, assim, no nível, nesse nível. Porque isso aí é uma preocupação que ele nunca escondeu. E ninguém pode é. dizer que foi pego de surpresa se ele falar isso. Mas fale baixo, que. Não, se for a Ponte Preta, até vai dar para convencer ele ficar, porque, pô, pagando por não pagando, fica aí no Santa também. Mas Não, pô, a se, ponte, a ponte segura. se algum clube que paga na Série B quiser ele, aí eu acho que já fica o risco, né? Não, e Mas assim, falando teve uma história sério, que ele recebeu adiantado, não teve isso aí? Que teve. quando Quando contrataram, veio a ele. informação da Larissa Balieiro, quando ele veio, que ele tinha recebido um adiantamento, não sei de quanto tempo, né? De 2, 3 meses, enfim. Mas tinha uma história dessa, não sei o quanto procede ou não, mas a Larissa é uma repórter assim, de muita credibilidade, né? Então a gente imagina que seja verdade de fato. Mas esse ponto que você trouxe, Fábio, é um ponto interessante. Hoje a gente gravou um programa da Copa do Mundo, né? E nos bastidores eu estava conversando com o pessoal assim, eles perguntando, pô, Arthur, o Sandra tá bem e tal. Aí eu falei, assim, um receio grande, como eu disse, 11 em cada 10 torcedores do Sandra tem, é essa questão financeira. Não só um impacto dentro do elenco, mas que pode ter em relação às saídas, né? O Santa não é um Isso. time que tem grandes destaques individuais, assim, não é uma equipe que tem, sei lá, 4, 5 jogadores que estão assim muito acima da média, mas tem jogadores que vêm chamando a atenção. Você tem um Ronald, por exemplo, que é um destaque claro desse time do Santos. Você tem o Eurico também, que é um cara que vem se destacando. Enfim, são dois caras que espero que ninguém discute, mas eu acho que caberia tranquilamente em equipes assim da Série B, da segunda parte da tabela, sabe? Equipes que estão ali mais na disputa para não serem rebaixadas. E se vier o convite, não é fácil o Santa Cruz conseguir convencer o cara a ficar sem estar pagando o salário. Né? Então, realmente, esse é um receio, um cuidado, uma preocupação que existe. Por isso que eu digo que talvez o principal reforço que o Santa tem que ter no momento é equalizar essa situação financeira, se não conseguir resolver isso totalmente, mas que fique num cenário equalizado no sentido de, pô, sei lá, tem meia folha, tipo, uma CLT por mês ali para pagar, sabe? Uma coisa mais clara ali que você vá pagando todo mês e tal, e que a coisa vá sendo sanada, sabe? Pelo menos para dar um cenário mais de tranquilidade, porque, como eu falei, pode não estar tendo impacto dentro de campo nesse momento, mas não quer dizer que não vai ter depois, ou não quer dizer que não está tendo no elenco. Como eu disse, tem jogadores e jogadores, tem situações e situações, e pode ter esse impacto de jogadores saírem. Né? Então, acho que esse é o ponto principal, tá? Que o Santa Cruz tem que ficar de olho aí. Mas é isso, Fábio. Grande partida, importante demais esse resultado. E eu acho que o adversário também que o Santa Cruz enfrentou valorizou essa vitória que o Santa conquistou. Tá? Não foi um jogo simples. O Ituano caiu de rendimento no segundo tempo, é verdade, também não conseguiu criar muitas jogadas, mas principalmente no primeiro tempo foi uma equipe bem chata. E o Santa soube ali se portar e mudar o jogo no segundo tempo para conquistar o resultado. Muito bem, é isso, né? Nessa janela aí, o Santa tem que se preocupar mais em não perder ninguém do que contratar, né? Se mantiver o time aí, já vai estar no lucro. Né? O Santa que agora tem 21 pontos, a média ali é 29 pontos, né? 29, 30 pontos, você se classifica para a próxima fase. O Santa tem uma estatística bem interessante, tá? É um time que já ganhou de vários times do G8. Ó, ganhou do Paysandu, já ganhou do Brusque, ganhou da Inter de Limeira, ganhou do Ituano, que também é um time do G4. Né? Então, o Christian de Souza, Arthur, já ganhou dos 7 times, além do Santa, né, que estão hoje no G4, o Santa já enfrentou 5, com 4 vitórias e um empate. Teve um empate contra o Maringá. Só não enfrentou o Caxias. É o É, único que o Santa não enfrentou, mas todos os demais o Santa já enfrentou. Tem a derrota para o Guarani, mas que não era com mas o Christian. conseguiu.
que não era com o Christian, exatamente, então nem dá para a gente pesar. Foi até uma boa derrota, né? Porque fez Christian de Souza chegar no Santa, então dá para a gente ver esse lado positivo aí. E assim, essas equipes que o Santa Cruz enfrentou do G8, 4 fora de casa, né? Assim, 5 fora de casa. O Santa só pegou o Ituano em casa. Conseguiu vencer o Ituano e todos os outros que ele pegou fora, vamos tirar o Guarani porque não era Christian, venceu 3 e empatou com o Maringá. Né? Então, realmente, um retrospecto muito positivo contra as equipes que estão brigando ali na parte de cima da tabela. Muito bem, né? O Santa que tem 6 jogos ainda para fazer na primeira fase, vai passar, né, Arthur? Acho que hoje seria surpreendente o Santa Cruz não ficando no G8. 6 jogos para Sim, conquistar ali 3 vitórias. E a tabela é boa, né? Assim, vai pegar o Anápolis, que é um time que provavelmente pode até já estar rebaixado ou desesperado na última rodada. Aí tem o Barra, que também é um time que está ali na parte de baixo. Tem o Maranhão também, que melhorou com o Gerson Testoni, mas já caiu de rendimento, já está ali também olhando mais contra o rebaixamento. Aí tem o Botafogo da Paraíba, que é um jogo mais difícil, né? Jogo fora de casa. Tem o Figueirense, que também é um time que briga ali para não cair. Assim, só vai pegar o Caxias, né? De time ali que está hoje brigando por classificação. E tem o Botafogo fora, mas assim, tirando esses 2 jogos, os outros 4 são jogos bem acessíveis, né? Para o Santa. é. O Anápolis está reagindo, né, com o Roberto Fernandes, conseguiu aí 4 pontos nos últimos 2 jogos. Não sei até que quanto eles vão conseguir manter essa reação no campeonato. Eu acho que, inclusive, o Anápolis é o último jogo, né? Então, o melhor do É, torcedor do Santa Cruz aí é secar o Anápolis para realmente pegar o Anápolis desmobilizado, né? Nessa última rodada, o que seria ótimo negócio para o Santa, né? Dependendo ali, chegar na última rodada para jogar fora de casa, mas com o Anápolis que já não disputa mais nada na competição. De fato, o Santa tem uma tabela interessante, né? Eu até tinha falado que esse recorte que eu acho até que termina agora contra o Ituano, talvez até o Barra, no momento que a gente fez, que eu fiz essa análise, o Barra não estava tão mal no campeonato, o Barra teve uma queda bem grande, conseguiu se recuperar agora, vencendo Confiança fora de casa, mas o Santa tinha, para mim, o recorte mais duro de tabela agora, porque o Santa pegou Paysandu fora, Brusque fora, esse próprio Ituano não era um jogo fácil, pegou a Ferroviária em casa, que também não é um jogo fácil aqui, porque está brigando ali em cima, né, enfim. O Maringá, quando o Santa pegou fora de casa, que foi o começo dessa tabela, então não era um momento mais duro da tabela do Santa Cruz. Agora, assim, essa Série C também, verdade seja dita, né, Fábio? As equipes são muito parecidas, tá? O nível. Então, não é que porque o Santa Cruz, por exemplo, vai pegar o Barra, que é 16º, o jogo vai ser muito mais acessível do que quando enfrentou, sei lá, esse jogo com o Ituano, sabe? Assim, não há uma discrepância tão grande muito entre as parecido, equipes, né? assim. Então, assim, óbvio, tem um nível ali um pouco menor, mas não é também que, não, é barbada porque a equipe está em 16º, não pensem dessa forma, de forma alguma. Mas realmente eu concordo com você que você falou no início. Hoje já seria uma surpresa se a gente chegar lá no final da primeira fase e o Santa Cruz não estiver entre os 8. O Santa conseguiu se posicionar de forma que hoje ele está entre os favoritos. Eu acho que se você fizer uma enquete geral aí entre as equipes da Série C e, diga aí 8 que vão classificar, o pessoal que está acompanhando, o Santa Cruz seguramente vai estar ali em quase todas as listas. Então, realmente conseguiu se posicionar dessa forma, conseguiu encaminhar também em termos de pontuação, uma pontuação boa nesse sentido. Agora é mais finalizar essa parte e aí, assim, você sabe melhor do que ninguém, segunda fase é outro campeonato, né? Aí é outra É, coisa, começa do zero totalmente. exatamente. Nos 2 últimos anos, por exemplo, os líderes não subiram, né? O Caxias ano passado e o Botafogo. E é muito comum você ter aquela equipe que vai ali de última hora, classificando entre os 8 É, e embala e consegue subir, sabe? Enfim, a gente já viu o Remo dessa forma, a gente já viu o Vitória dessa forma. É comum acontecer esse tipo de movimento. mas fato Então, é que, assim, que essa Série C é a mais acessível de muito tempo, viu? Assim, é. eu acompanho a Não Série tem C há ninguém muito tempo. despontando, né? Ninguém despontando. Você não tem É, nenhuma equipe que está muito acima. A Inter de Limeira, por exemplo, que está hoje aí na o segunda vice-líder, é colocação. fraquíssimo o time. Assim, o Santa Cruz, quando enfrentou, eu até falei para o pessoal, a minha sensação é que a Inter de Limeira é um dos piores times dessa Série C. E aí está na segunda colocação, sabe? Então, assim, é realmente muito nivelado o campeonato. Mais do que já é. A Série C normalmente já tem um certo nivelamento, assim. Esse ano tá ainda mais, porque era comum você ter dois times ali acima, né? Mas dessa vez a gente não tá vendo isso. Nem o Guarani, né? Assim, talvez o Guarani seja o único time um pouco mais confiável.
Mas, meu, Brusque e Paysandu, que pareciam ser outros times confiáveis, não estão sendo nas últimas rodadas. Então, de fato, é uma Série C, assim, que... Cara, quem se classificar pode subir, assim, não vai ter... Geralmente já é assim, né? Mas eu acho que esse ano ainda mais, assim. É. A distância ali... Cara, tirando... Cara, acho que tirando Maranhão pra baixo ali, eu acho que os times são muito parecidos. Se eu pegar do Barra pra cima, qualquer um desses times podia estar no G8. Assim, não é. Não tem uma diferença muito grande entre eles. Talvez Itabaiana e Anápolis, né? Que desde o início do campeonato estão mal. Confiança também, desde o campeonato tá muito mal. E o É. Maranhão, que até fez uma gordurinha, mas já se esperava o Maranhão realmente brigando para não cair. Agora parece que voltou ali, né? Já são 5 rodadas sem vencer. Mas assim, tirando esses 4 times, são 16 times ali para 8 vagas, assim. E são times muito similares, né, em termos de força de um para o outro. Então, ter um Christian de Souza que é um técnico estrategista, né, já faz uma diferença muito grande, né? Porque tem uma boa leitura do adversário e tudo mais. Isso já tem um peso muito importante. Talvez em outras séries C, né, em outros campeonatos, isso só não fosse suficiente, mas nessa série C, quem tem aquele detalhe a mais, né, tá conseguindo se sobressair. Né? E o Santa Cruz, com as atracadas de Christian de Souza, é um exemplo claro disso. Bom, vamos para o Eu Campinho. diria que nem o Guarani, viu? Porque eu estava dando uma olhada aqui. O Guarani agora já vai no terceiro jogo sem vencer. É, E essa reta final de tabela do Guarani, assim, sendo justo, da mesma forma que eu falei para o Santa que o nível é muito parecido e tal, para o Guarani serve a mesma coisa. Mas o Guarani, a tabela dele agora, ele tirando o Anápolis, que é o Lanterna, todos os outros são equipes que estão brigando na parte de cima do campeonato. Ele sim, pega tem isso. Paysandu, Inter de Limeira, Ipiranga, o Botafogo e o Brusque. Então, assim, não tem muito jogo simples, né? O Guarani vai ter que se recuperar aí no campeonato, porque me passava essa sensação, o Guarani, antes desses 3 jogos ali, que era a equipe. O Guarani sempre foi, né? Na verdade. Antes de começar a competição, pelo elenco e tudo mais, sempre teve essa visão. Conseguiu engatar ali uma sequência muito boa, acho que teve 3 vitórias em 4 jogos, ou 4 vitórias em 5 jogos, algo assim. Mas agora, nessas últimas rodadas, acabou se complicando um pouquinho aí, 2 empates e uma derrota. Pois é, né? Então, realmente, uma série C aí que tá para todo mundo, tá? Quando a gente tiver o quadrangular, não vai ter grupo da morte, não, né? Vai ter grupo da vida, né? Porque todo mundo vai se achar ali que, pô, vou subir. Todo mundo vai estar com essa confiança, né? Porque realmente é uma série C ali bem nivelada. Eu até coloquei o Guarani, porque o Guarani, querendo ou não, é o segundo melhor ataque, segunda melhor defesa. Então é um time que tem um padrão ali. Perdeu só 2 jogos até agora no campeonato. Então, mesmo ele sendo ali até nessa sequência negativa, ainda acho que ele, quando for ali na parte final, é um time que tende a corresponder. Né? Um time É. grande, de camisa, enfim. Não, é o que é o favorito hoje a acesso, mas não é um favorito muito distante Não dos é, demais. não, sim, se não Não é subir tipo uma também não vai vaga ser do nenhuma Guarani. surpresa. Não é assim, 3 vagas. Não é isso. Isso, Porque tiveram séries 6 recentes que a gente tinha muito essa sensação, né? isso. Então, realmente, é por aí, né? Deve ser extremamente equilibrado. E o Santa, Arthur Silva, é a melhor defesa do campeonato. Né? Christian de Souza, até quando ele chegou, né, ele prometeu isso, né? Ele até falou, inclusive, que. Até acho que não sei se ele falou em entrevista, mas deve ter falado também, né? Que quem sobe na Série C é quem tem a melhor defesa, geralmente. E Aquela ele velha tá história, né? cumprindo O ali, ataque né? ganha A jogo e a defesa do defesa ganha Santa partida. virou, desde a rodada passada, virou a melhor defesa da competição. E vai se manter, né? Já que não levou gol, não tem É, como deixar de ser. Então, e realmente é uma defesa que ganhou muita solidez, né? Com o Christian de Souza. O Santa Cruz, não. na verdade, ele nunca teve, mesmo com o Claudinei, a defesa como um grande, gravíssimo problema. O Santa levava gol, mas não era um time de levar muitos gols. Era ali levar um gol, dificilmente levava mais de um. O problema maior é que o Santa Cruz não marcava. Mas com o Christian, o Santa evoluiu defensivamente. Vários jogos aí o Santa Cruz sem levar gol. É uma evolução, porque a gente pensa assim, não, tá levando um gol, mas um gol pode definir a partida, né? Então você tem que mirar ali e não levar nenhum. Então o Santa conseguiu evoluir para isso e vem conseguindo marcar. Né? Jogo passado o Santa fez 3, né? Contra o Paysandu na Curuzu. Não é simples você ir lá e marcar 3 vezes, né? Então tem uma evolução também ofensiva. Eu cobrei muito isso aqui, né?
de que o Santa Cruz precisava evoluir ofensivamente para brigar para subir. Então, hoje eu estou falando que o Santa Cruz briga justamente porque eu estou vendo isso, Fábio. Eu trouxe no meu comentário assim: o Santa não é a equipe do grande volume ofensivo, e não vai ser. Eu não tenho essa expectativa de que o Santa Cruz vai jogar, massacrar o adversário, criar 8, 9 chances de gol, vai golear. Não. Também não é isso que eu estou cobrando, porque às vezes eu falava isso também do comentário da evolução ofensiva, e o pessoal viu por esse ponto, dizer, não, o Santa Cruz não tem time para ser isso. Calma, eu não estou querendo que o Santa Cruz seja uma equipe puramente ofensiva, ou que vai marcar muitos gols, mas tem um pouco mais de alternativa, sabe? Ter triangulação, você vê que tem jogadas concatenadas, não ficar só na bola parada, e hoje eu vi isso. Não em volume, não muitas vezes, mas eu vi isso acontecer. E para mim é sinal da evolução do trabalho de Christian. É isso, né? Com o Christian, né? O Santa não tomou gol em 3 jogos, tomou em 5, mas nunca tomou mais do que um gol, né? O Santa sempre tomou no máximo um gol aí, e em 3 jogos não teve a defesa vazada como hoje aí contra o Ituano. Vamos para o campinho, mas antes tem recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Bom, vamos para o campinho agora, né? Vamos começar pelo goleiro, né? Gabriel Souza, que confirmou, né? Sua titularidade, mais um jogo aí, titular, e hoje fez defesas importantes. Eu vou colocar o jogou bem, tá, para Gabriel. Eu acho que no primeiro tempo ele vacilou ali umas 2 saídas do gol, mas ele fez defesas importantes, sobretudo ali no primeiro tempo, nesse lance, né, de muito perigo do Ituano, que ninguém explicou como é que a bola não entrou. Ele faz uma boa defesa na primeira tentativa do Ituano. No segundo tempo, logo no comecinho, tem uma defesa boa também de Gabriel. E, sobretudo, o que me fez virar a nota dele para o jogou bem, no segundo tempo, saídas muito boas do gol, tá? Uma coisa que o pessoal pega muito no pé dele, a bola alçada na área, ele saindo da meta, e ele foi muito bem, assim, arrojado, sabe, indo para a disputa, segurando a bola, conseguindo dar essa segurança. Então, gostei da atuação de Gabriel hoje, fica aí o jogou bem para ele. Bom, trio de zaga, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius. Bom, como eu falei no meu comentário, eu acho que Edson Miranda e William Alves não estiveram nas suas melhores partidas, tá? Mas, primeiro tempo eu achei abaixo, segundo tempo melhor. Para mim, na média, dá para colocar aí para William Alves e Edson Miranda um razoável, tá? Eu acho que não ficaria acima do razoável, mas também acho que não é partida para jogou mal. Matheus Vinícius, eu vou ter que dar meu braço a torcer aqui, que eu já é um jogador que eu já oscilei muito em termos de opinião, assim como ele oscilou em termos de desempenho. É um cara que ano passado, no Santa, ali no Pernambucano, foi um dos destaques da equipe, um zagueiro muito promissor. A gente até falava muito do Santa Cruz renovar com ele, o Santa foi e renovou, e depois disso ele não conseguiu mais se encontrar, nem na Série D do ano passado, nem esse ano. Um jogador muito flertado ali com o risco, com o perigo, com a tragédia, melhor dizendo, mas hoje fez uma partida muito boa, tá, Matheus Vinícius? Foi ele que salva naquele lance, ganhando muito bem as disputas pelo alto, não deixando o Ituano crescer pelo lado esquerdo de defesa do Santa, né, que é por onde ele estava jogando, ajudando muito ali. Às vezes ele quase que caiu como um lateral, porque no momento que o Santa estava ali com 3 zagueiros, ele cobria muito bem aquele lado ali, enfrentando muitas vezes o ponto, ganhava, é o zagueiro rápido, né? Usou bem essa característica hoje. Eu vou colocar um muito bem para ele, tá? Vou valorizar bem aí essa atuação de Matheus Vinícius. Eu acho que ele, em alguns momentos, até compensou a partida um pouco abaixo ali dos outros dois da linha de zaga. Gostei bastante da partida dele. Tudo bem, zaga avaliada, vamos para as alas, né? Thiago Enes e Alex Juan. Para mim, os dois, razoável, tá? Eu acho que Thiago Enes uma partida discreta, participou pouco. Alex Juan até poderia ser uma partida um pouco melhor dele do que de Thiago Enes, mas também não acho que é o suficiente para o bem, tá? Eu achei Alex Juan e Thiago Enes ali no nível ok, partida ok dos dois, mas também não foram mal. Acho que Thiago Enes, por mais que ele tenha saído, eu não senti que ele fazia uma partida tão ruim assim, né? Pelo menos não chegou essa percepção até mim.
enfim, acho que tá bom aí o razoável. Depois, quando eu for colocar o bem, aí vai ficar mais claro ali para se diferenciar. Não acho que o Alex Juan chega nesse patamar. Bom, no meio ali hoje, com apenas dois, né? Pedro Favela e Vitinho. Pedro Favela, para mim, jogou bem, tá? Gostei da partida de Pedro Favela. Sobrecarregado no primeiro tempo, segundo tempo, assim, de muita entrega, assim como o primeiro, ele é um cara de muita entrega, é um jogador que tem suas limitações, mas que, assim, sabe das suas limitações e é um guerreiro, assim, dentro de campo, tá? Corre o campo inteiro, briga por toda a bola. Já falei algumas vezes como ele tinha uma perseguição assim com a torcida muito pelo histórico e não pelo que ele vinha jogando. Eu acho que a torcida já entendeu. Hoje ele é o nosso melhor volante e fez uma partida boa hoje. Gostei da partida de Pedro Favela. Já Vitinho, eu vou colocar um razoável para Vitinho. Eu acho que é um jogador que é muito participativo, se entrega muito dentro de campo, mas o razoável para ele é porque ele erra muito tecnicamente, tá? Erra muito passe, erra muita jogada, não consegue dar seguimento. Então, talvez seja um pouco aqui de uma questão, opinião pessoal aí que eu tenho de que é um cara muito limitado nesse quesito, mas eu não consigo dar mais do que o razoável aí para Vitinho, não. É um cara que tem sua importância, mas que peca muito no gesto técnico. Bom, nas pontas, né? Ronald e Everaldo. Everaldo que deu passe para o gol. Vou colocar jogou bem para Everaldo pelo passe para o gol, uma jogada decisiva ali, uma assistência importante. Então, tem que colocar o jogo bem para ele, mas verdade seja dita, Everaldo talvez até o lance do gol seria até um mal, talvez, tá? Não vinha aparecendo muito no jogo, inclusive o comentarista da transmissão, né, da Sportnet, ele até falou que logo antes ali do lance do gol, disse, Everaldo precisa aparecer mais pro jogo e aconteceu, e realmente ele estava fazendo um comentário correto, Everaldo estava um pouco distante assim, da partida, sem participar tanto, mas um lance decisivo ali, então tem que ser o jogo bem para ele. Ronald, não sei se é um bem, eu vou colocar um bem para o Ronald pelo desdobramento, sabe? É um cara que começou jogando como ponta, tem o seu papel ali importante, não estava no seu melhor dia, assim, em termos de conseguir ter vantagem para o adversário, mas assim, se desdobrando muito na marcação, depois vem fazer esse papel mais defensivo ali de ala, também se desdobrando muito nesse quesito, então vou valorizar a entrega aí também do Ronald nesse jogo, tá? Então, jogou bem aí para Ronald. Muito bem. Thiago Marques. Razoável, tá? Talvez Thiago Marques também alguém pense aí em colocar como negativo, mas eu vou valorizar a jogada individual que ele conseguiu ali pela direita. Não vou pesar tanto, embora eu já tenha trazido no comentário o lance ali que ele não faz o gol, porque para mim foi pênalti, então não vou pesar tanto por causa disso, mas repito, acho que mesmo com o puxão ali, ele tinha que ter, de alguma forma, se desvencilhado, finalizado, se jogado na bola, colocado a bola para dentro, para o Santa Cruz conseguir esse golzinho aí já no primeiro tempo, mas fica o razoável aí para Thiago Marques. Muito bem. Vamos seguir para o banco, né? Vamos começar pelo Renato, que entrou e fez o gol. Muito bem para Renato. Cara muito importante, entrou bem, não só pelo gol participativo, depois que tem a saída do Ronald, né, para a entrada do Newton. É o Renato que faz esse papel de ala direito, ajudou muito na marcação na reta final, fazendo esse papel de linha de 5, como eu comentei, que o Santa Cruz fez muitas vezes. Então, foi um cara muito importante defensivamente e fez o gol que definiu a partida, né? Então, não tem como ser diferente aí a avaliação dele, muito bem para Renato. Os outros aqui, eu vou colocar para o Silva o mal, tá? Aí vai ser o cara que eu vou ter que pesar, porque, cara, assim, eu gosto de ver futebol de baixo nível, e Silva consegue ser um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida, assim, porra, não tem condições, cara. O cara não... Ele entrou com, sei lá, 5 minutos em campo, ele errou 3 vezes. É absurdo, assim. O cara não consegue acompanhar, pesado, às vezes não consegue nem fazer a falta. Eu acho que se tem um ponto ali que eu tenho de crítica ao trabalho de Christian de Souza, é ele seguir insistindo em Silva. Não sei o que é que acontece que Léo Costa não tem oportunidade. Não sei se ele é, por exemplo, aí eu realmente não sei, tá? Não estou jogando nenhuma informação no ar. Não sei se ele é um desses caras que, sei lá, sente mais a questão salarial e aí ele não sente confiança do cara entrar em campo. Se o cara não está bem fisicamente, porque é um jogador que demorou para estrear no Santa, porque veio do Iraque, né, que é um futebol de mais baixa intensidade, demorou para se recuperar de uma lesão, chegou lesionado. Não sei se tem esse quesito, mas
Às vezes que a gente viu o Léo Costa dentro de campo, ele entregou muito mais do que Silva. Muito mais mesmo, assim, a diferença é grande. Então, não entendo essa insistência por Silva. Então, acho aí um erro do comandante, né, do Mister. Então, colocaria aí um laranjinha para Silva. E os outros três, Fabinho, eu acho que é sem nota, tá? Entrou muito ali na finaleira, não acho que vale a avaliação. E Quirino e Newton, vou colocar o bem para os dois, tá? Eu gostei da luta de Quirino, um jogador que brigou bastante. É um cara que a torcida. O momento positivo, ele é bom para todo mundo, né, Fábio? Assim, você vê que a torcida já não está mais pegando tanto no pé dele, não só porque o Santa Cruz está conseguindo resultados, mas porque Quirino vem sendo um jogador mais útil também. Foi um cara importante lá em Belém, foi um cara que hoje entrou também, brigou, lutou, sabe? Não deixou a zaga do Ituano assim, ficar tranquila na partida. Tem um lance, como eu falei, que a bola fica espirrada, ele gira, tem uma finalização de primeira rápida ali, que passou com perigo, enfim. Gostei da partida dele, foi melhor do que a de Thiago Marques, então por isso que eu acho que vale posicionar ele como bem. E o Newton, eu fico até na dúvida se é o muito bem, tá? Mas eu vou colocar o bem só para não ter aquela euforia ali, porque o cara estreou e tal, por mais que eu tenha colocado no Twitter que já vou atrás de fazer uma tatuagem para homenagear o homem aí, porque, rapaz, assim, Newton entrou hoje, e eu acho que a pergunta que todo torcedor do Santa Cruz está na cabeça é como é que esse cara não estreou antes? Porque é meio surreal que Robinho, que é um ponta que veio já sobre fortes críticas, fez um campeonato pernambucano paupérrimo, tenha entrado em campo na Série C primeiro do que Newton. O cara entrou muito bem hoje. Tá? Vou até colocar o muito bem. Coloca o muito bem aí, porque se eu estou dizendo entrou muito bem, a avaliação tem que ser muito bem. Ganhando todas a marcação, brigando, lutando. Na reta final ali ganhou uma falta, tipo, sendo inteligente, sabe? Uma entrada muito promissora de Newton hoje. O Santa, como eu falei, Fábio, ganhou uma alternativa aí, porque é um cara que está estreando só agora na competição, na 13ª rodada. Eu acho que a gente está na 13ª rodada, né? Tem 6 partidas, né? Então, 13ª rodada e o Santa Cruz estreando um jogador que é uma boa notícia, né? Um setor que o Santa precisa ter reservas, né? Você tem Ronald e Everaldo, eventualmente eles vão cansar. Marquinhos, que era o primeiro reserva aí para essa posição, é um cara que não sei se está lesionado, se de fato perdeu espaço, teve algum problema, não vem mais entrando. Então, você ganhar essa opção de Newton aí é um ponto importante, uma notícia positiva aí para o Santa. Então, gostei bastante da entrada dele hoje. E o Christian de Souza hoje? Muito bem para mim, tá? Eu acho que teve os erros ali, talvez, da escolha do primeiro tempo que não funcionou, mas eu vou pesar a correção que ele fez de partida, de rumo, as substituições no intervalo e ter mudado o jogo de uma forma que ninguém esperava, né? Fez uma leitura boa, as escolhas dele funcionaram muito bem. Acho que errou ali na escolha do Silva, mas eu vou colocar um muito bem aí para Christian de Souza, que, como eu disse, conseguiu mudar a história da partida e conseguiu um resultado muito importante. Acho que vale até como uma avaliação, até somando essa sucessão de resultados positivos, de crescimento na competição, vale essa moral aí para o professor que atracou mais uma aí para os guri. Muito bem, pois é, né? Mais uma vitória do Santa, né? Que não faz gol de centroavante, né? Curioso, né? E olha que o Christian tá fazendo rodízio com todos eles praticamente, né? Mas nenhum gol da era Christian de Souza foi com o centroavante. Inclusive, só um gol do Santa na Série C foi de centroavante, Thiago Marques contra o Floresta, né? A segunda rodada. Então valoriza ainda mais o trabalho dele, né? O cara que não tem nem centroavante marcando gol e o time faz gol todo jogo, né? Porque tem técnico que, pô, vai colocar, o centroavante não faz gol, ainda mais numa Série C, né? Onde você depende tanto ali de um ou dois jogadores. E o Santa não, né? Vários jogadores já marcaram, né? Com ele. Sim. Assim, como eu falei, eu acho que o Santa ainda tem diminuindo, né? Mas existia uma dependência forte ali de Ronald, mas já é um cara que você não vê Ronald definindo as partidas, não vem sendo assim o melhor em campo seguidamente, como teve um recorte do campeonato. Você tem um Everaldo que está crescendo, né? Foi importante no jogo passado, importante mais uma vez hoje. A bola parada, que foi muito importante, já não é mais o que está aparecendo e fazendo o Santa Cruz sempre conseguir os resultados. Hoje não foi o caso, né? Por exemplo. Contra o Paysandu, o Santa conseguiu fazer gols também sem ser de bola parada, por mais que tenha tido sua importância. Então, é um Santa que vem crescendo, vem conseguindo variar. A própria bola parada, Fábio, se você for ver, o Santa fez gols assim com... Não vou lembrar se são 3 ou 4 cobradores diferentes, sabe? Isso para mim demonstra ainda mais como é um trabalho
tático, técnico ali do comandante treinado, né? Porque não é aquela bola parada porque eu tenho um cara muito fora da curva na bola parada e ele tá me entregando isso. É realmente um trabalho, porque quando você tem gol que saiu com Zé Mário cobrando falta ou escanteio, Alex Juan, você tem Everaldo cobrando, sabe? Teve outro ali que eu não tô lembrando agora quem foi, eu acho que foi Patrick Alain. Então, assim, pô, você tem 4 jogadores que já cobraram bola parada e saiu o gol. Isso aí é trabalho, né? Bem pensado, bem organizado, né? Então, tem muito mérito aí do Christian de Souza nessa recuperação do Santa. Muito bem, próximo confronto do Santa vai ser domingo que vem, tá? Contra o Barra, né? Equipe lá de Santa Catarina. Deixa eu só ver. Vai ser em casa ou fora, Arthur, esse jogo? Fora, Balneário Camboriú. Muito bem. Então, Rapaz, vamos eu lá. tava doido para descer para esse jogo, isso porque quinta-feira é feriado aqui em São Paulo, o cara dava uma emendada na sexta, ia para lá. Só não vou porque tem um tal de casamento aí para pagar que acontece daqui 2 meses. E é meio carinho. É meio pesado. Muito bem, Arthur Silva. É isso. Bota o melhor em campo aí para Renato. Melhor homem em do campo, gol. exatamente. Estrelinha aí pro rapaz, vamos dar essa moral. O jogador que entrou e todo mundo acreditou que faria diferença e foi lá e fez. Muito bem. Renato aí eleito o melhor em campo, fez um gol, belo gol, né? Belo cruzamento, bela cabeçada. O gol que deu a vitória ao Santa contra o Ituano. É isso, Arthur Silva. Abraço para você. Mais alguma coisa aí? Expectativa aí para o próximo jogo? É isso. Agora uma pausazinha de Santa Cruz. Amanhã a expectativa é o Brasil, né? Amanhã, vulgo hoje. É isso. Qual o seu palpite para? Eu acho que vai ser um jogo assim, com muitos gols. Porque eu sinto que o ataque da Noruega vai fazer a gente sofrer um pouco, mas que também o ataque do Brasil vai conseguir levar vantagem na zaga da Noruega, sabe? Então, acho possível assim um 3-1, 3-2, 4-2. Não acho loucura, sabe? Imaginar um placar nesse sentido. Muito bem. Eu vou de 2-1, tá? Acho que vai ser um jogo mais. Vai estar muito Mas quente, né? comedido. Acho que os jogadores vão. Não pensei nessa questão do clima. Tem isso. Já pesou hoje, né, para a França, né? Isso. Você já veio um com bom um frio ponto. de mão puxado, enfim. Acho que o Brasil vence. Acho que estaremos classificados. O pior é que todo mundo está confiante no Brasil, né? O problema é esse. Quando todo mundo com medo do Japão, né? O Japão é a melhor geração do Japão em 200 anos. Aí todo mundo fica, pô, será que vai dar para passar do Japão? Aí passou do Japão, naquele sufoco, mas passou. Agora contra a Noruega, todo mundo, vai passar. Enfim, geralmente o Brasil, quando tá geral confiante, dá ruim. Mas, enfim, vamos torcer para passar para a Noruega, né? Torcer para chegar pelo menos às semifinais, né? Para ganhar mais um feriado. Eu tô torcendo para isso. Essa Pode cair na sua semifinal, estatística aí de que quando tá confiante dá errado, assim, é aquela estatística meio óbvia, assim, né? Porque a turma sempre tá confiante, pô. Então, quando der ruim, sempre vai ser. Mas contra o Japão, a galera tava com mais medo do Japão do que agora contra a Noruega. Veja, até contra a Alemanha lá em 2014, a turma tava confiante, pô. Então. Não, então, assim, exatamente, foi 7-1. Então, mas é o que eu estou dizendo, pô. É assim, qual foi a eliminação que o Brasil teve que não estava confiante, sabe? Assim, na verdade, qual foi o jogo que o Brasil entrou em Copas do Mundo que não estava confiante? É esse o ponto. Então, assim, obviamente, todas as vezes que perder vai ser estando confiante. Não tem muito para onde correr, não. O Japão, bem, então. eu acho que tinha muito receio ali, mas eu acho que era mais o. Porque, vamos lá, convenhamos, ainda mais agora que passou, a gente pode falar. O Brasil cair numa 16 avos para o Japão, meu amigo, ia ser um baque absurdo, assim, era do nível de dizer, não, para de investir em futebol, vamos pegar outro esporte mesmo aí, skate, sei lá, um judô, que o Brasil foi bem em última Olimpíada, vamos focar nisso, porque, meu amigo, ia ser um golpe muito pesado. Eu acho que esse receio que tinha com o Japão tinha muito desse componente também, sabe, porque eu acho que esse é um ponto do confronto contra o Japão e do confronto contra a Noruega também, tá, que é um confronto em que o nível de vergonha, se o Brasil cair, ele não é proporcional à dificuldade do jogo. Eu digo no sentido de o Brasil cair para o Japão no 16 avos seria uma vergonha histórica. Mas o Japão não era um adversário tão fácil desse nível, sabe? Não é que o Brasil estava pegando um pato morto. O Santa de Christian de Souza. Não, o Santa de Christian de Souza ia muito bem nessa Copa, até porque os jogos são fora de casa, né? Ia ser tudo lá fora de casa, então é onde o homem domina. Mas assim, não é que o Brasil estava pegando um pato morto e que por isso era uma vergonha muito grande. É porque estava pegando uma seleção que historicamente
é muito abaixo, mas que nesse momento está vivendo um bom momento, tem jogadores interessantes e tal. É a mesma coisa da Noruega, assim. Se o Brasil cai para a Noruega, velho, ninguém vai entender porque tem Haaland, não sei o que, não. Tipo, vai ser uma vergonha gigantesca. Mas não é tão fácil nesse nível que a vergonha seria, sabe? Então, por isso que são confrontos chatos, assim, porque você tem uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo não é um jogo tão acessível assim. Mas eu diria que sim, o Brasil parece um pouco mais favorito nesse jogo contra a Noruega do que contra o Japão, por mais que a Noruega tenha um ataque ali muito complicado, mas porque talvez o sistema defensivo da Noruega, o jogo do Brasil se encaixe melhor do que o contra o Japão. O Japão é muito mais aplicado taticamente, né? Fecha muito espaço, enfim. Além de que mas também tem um ponto que pesa que o Japão, quando enfrentou o Brasil, assim, mudou completamente a forma de jogar, viu? Porque o Brasil não jogou nenhum outro jogo na Copa do jeito que jogou contra o Brasil, sobretudo ali o segundo tempo. Mata-mata é outra coisa, né? Mas não sei o que é que ponto a Noruega vai fazer isso, porque tentou fazer isso nos jogos que tentou fazer isso, não deu muito certo, não. A Noruega que, inclusive, nunca perdeu do Brasil na história, né? Tem essa outra A única outra seleção, né? Que o Brasil já enfrentou e nunca venceu. Pois é. E, inclusive, Tem que quebrar esse tabu. E assim, o Brasil tá caindo pro europeu mediano todo ano também. Bélgica, Croácia. Agora, cara, assim. Tem que tirar esses dois tabus, Fábio. Tem que quebrar esses tabus. Assim. Aí. Quebra logo aí e vamos embora. Por isso que eu queria muito que fosse Suécia no lugar do Japão, porque aí já tirava pelo menos um desses tabus, né? Que é ganhar de um europeu em mata-mata. Já tirava um, já ia mais leve. E assim, não ganha desde 2002, né, de um europeu. Se não é de quem não ganha... Desde o último título, o Brasil não elimina um europeu em Copa do Mundo. Em Copas do Mundo, né? É. Se você tirar a Copa do Mundo, eu acho que teve aquela vitória com a Espanha ali em 2013, na Copa das Confederações. Mas ali é Florida Cup, né? Das seleções, que não conta muito, não. Mas enfim, é isso. Estaremos na torcida para o nosso Brasa. Valeu, Arthur Silva. Grande abraço para você. Valeu. Valeu, Alô Roberto. Para todo mundo que acompanhou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta aí, tá? Comenta aí o que você achou de mais uma vitória do Santa Cruz de Christian de Souza. É isso, tamo junto. Até a próxima.